Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui novamente a doutora Renata Zomer, que é médica infectologista. Renata, muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Eu quem agradeço o convite de novo. Um prazer estar aqui novamente. Renata, nós conversamos no primeiro episódio sobre sífilis, que é um problema de saúde pública, e o episódio teve uma repercussão grande. Eu queria conversar novamente com você, aprofundar um pouco mais nesse tema. Conta pra gente, para quem não assistiu o primeiro episódio, o que é sífilis, e eu já vou emendar a primeira pergunta para você. Quais são os fatores que têm contribuído para essa doença ter um grande número de casos no Brasil? Então, o que é sífilis? Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, transmitida por uma bactéria, a bactéria chamada Treponema pallidum. Ela, como o nome diz, né, é uma IST, então ela é transmitida por via sexual. E o que tem contribuído para isso? Muita testagem. Na verdade, a gente vai para os dois lados. As pessoas têm vergonha de testarem, ao mesmo tempo a gente tem mais testes. E aí a gente diagnostica mais. Os jovens e uma população em geral não está usando preservativo. Então, e a desinformação, né? A gente tem hoje em dia internet, Google. Então, tem muita gente buscando informação, mas ao mesmo tempo tem muita desinformação. Então, isso tudo pode estar aumentando a sífilis, o diagnóstico da sífilis, a presença da sífilis no nosso meio. Você acha que esse é o principal desafio que os profissionais de saúde têm hoje no combate à sífilis? Acho que a desinformação é um desafio bem grande, mas uma das coisas que tem bastante é o preconceito. É o preconceito, as pessoas não vão buscar o teste porque acham que vão ser mal vistas, ter o dedo apontado para elas. Então, às vezes, a gente vê muito no consultório, as pessoas chegam acanhadas, com vergonha. Então, isso pode ser um grande estigma, uma grande dificuldade das pessoas. Outra dificuldade é as pessoas pedirem para os seus parceiros serem testados. Então, quando eu diagnostico sífilis em mim, eu preciso que o meu parceiro também seja testado para também ter o seu tratamento, até mandatório de tratar o parceiro. Então, isso também dificulta bastante os nossos diagnósticos e aí o aumento da sífilis, né? Porque aí a gente vai em cadeia, né? Passa sexualmente um para o outro. Existe algum grupo, Renata, mais vulnerável à incidência de sífilis? Tem. Na verdade, a sífilis acomete todo mundo, né? Homens, mulheres, mas homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, pessoas privativas de liberdade, usuários de drogas, sempre eles são mais acometidos, têm uma chance maior. Mas todo mundo, quem transa sem preservativo, quem faz sexo sem preservativo, pode sim ter sífilis. Renata, quais são os mitos mais comuns sobre sífilis hoje? Então, um dos mitos que tem é aquela coisa, sífilis é uma doença antiga, sífilis não tem mais, a gente não vê mais sífilis, e não é uma doença que está aí, está aumentando. Como ela é assintomática em alguns momentos, ela tem sintomas muito leves, as pessoas não veem e aí ficam naquela forma latente, achar que sífilis pode não transmitir na forma latente. Então, isso é um dos mitos que a gente tem, e aí as pessoas acham que transar sem preservativo, fazer sexo sem preservativo, tá ok que não vou passar. O Brasil hoje tem alguma política pública estabelecida no combate da sífilis? Tem. Os testes são distribuídos de forma gratuita, são feitos de forma gratuita nos postos de saúde, assim como a medicação para tratar sífilis. Então, sim, o SUS ele consegue tratar a sífilis, diagnosticar e fazer o tratamento. A gente tem algumas campanhas aí, Dezembro Vermelho, que falam muito do HIV, mas aí a gente acomete junto as ISTs de uma forma geral. Tem o carnaval, quando o carnaval tá aí, fala-se da sífilis, mas a gente precisa falar mais. Ter mais campanhas ao longo do ano. Mas tem. E aí, mas o que eu acho que é bem importante dizer, sim, o SUS diagnostica e o SUS trata. Tem tratamento, é um teste, fura o dedo, 30 minutinhos, tu tem o diagnóstico, já consegue sair do tratamento. Quais são os sinais e sintomas que uma pessoa deve prestar atenção ou suspeitar que está com sífilis? Sífilis é uma doença com poucos sintomas, às vezes. Então, assim, na sífilis que a gente chama de primária, às vezes na região genital tem um cancro, tem uma úlcerazinha indolor, mas ela vai desaparecer, com o tempo ela desaparece. Às vezes tem manchas na pele, principalmente palmas e plantas, mas é uma doença relativamente assintomática ou com poucos sintomas. Então, a gente precisa fazer testes regulares. E eu queria lembrar que tem uma população que é uma população
muito vulnerável à sífilis, que é as gestantes. A sífilis no bebê pode ser muito grave, levando à cegueira, levando à surdez. Então, é uma população que precisa ser testada sempre. É um diagnóstico feito no pré-natal, é uma testagem feita no pré-natal, e essas grávidas precisam ter o diagnóstico para fazer tratamento para que o feto não sofra depois. Renata, fala um pouco para a gente como é que funciona os testes rápidos ou realmente os exames para diagnosticar a sífilis. É exame de sangue, né? A gente pode ir no laboratório, coletar sangue e fazer os testes para sífilis, mas o SUS disponibiliza os testes rápidos, que são, como eu falei antes, é furar o dedinho, a gotinha do sangue. Em 30 minutinhos a gente tem o diagnóstico e aí o paciente pode sair já com o tratamento. É bom lembrar que na hora que a gente testa uma IST, testa uma doença, a gente já tem os outros testes para HIV e hepatite também. Como é que a tecnologia hoje pode ajudar no combate à sífilis, Renata? Graças a Deus a gente tem uma tecnologia, tem a telemedicina, tem apps, aplicativos de saúde, né? E aí a gente consegue falar com os pacientes, eu do meu consultório, eles de casa, às vezes não querem ir porque tem vergonha. Mas a tecnologia também tem, como a gente falou antes, informações e desinformações. Então a gente tem dúvida, procura o seu médico, procura alguém da sua confiança para conversar. A gente precisa diagnosticar, tratar e interromper esse ciclo. O paciente que tem sífilis, ele pode ter uma outra infecção sexualmente transmissível junto? Pode. Na hora que tu diagnostica uma IST, seja sífilis, pode vir junto o HIV, pode vir junto a hepatite, pode vir junto as uretrites. Então, sim, na hora que a gente faz um diagnóstico de IST, é mandatório que se peça todos os outros. A gente tem uma outra coisa que a gente tem que fazer como profissional de saúde, eu como médica, tu como médico, e nós todos médicos, é aconselhar e não ter vergonha de pedir para o paciente testar. Pedir, dizer, ó, eu estou pedindo a sua sorologia como exame de rotina. A gente faz rotina de colesterol, a gente faz rotina de glicemia, mas a gente não faz rotina de sorologia. A gente tem que incluir isso nos nossos exames de rotina. Algumas pessoas no outro episódio me perguntaram como se trata e se após o tratamento eu fiquei curado. A sífilis, ela se trata com antibiótico. O antibiótico normalmente é um antibiótico intramuscular e em alguns casos que a gente não é o ideal, mas dá para tratar com o oral, mas o ideal é que seja a penicilina, que é o melhor tratamento. Sim, fica curado, mas não fica imune. Pode se reinfectar. Então, tratei uma vez, não preciso mais me preocupar que eu não vou mais pegar? Não. Eu tratei, eu preciso me proteger ainda, porque sim, eu posso pegar de novo. E os testes laboratoriais depois do tratamento continuam positivos? Tem um teste que continua positivo, que é o teste que a gente chama de treponêmico. Esse continua positivo. O outro teste, ele pode vir não reagente ou com a gente chama de cicatriz sorológica, né? Um valor bem baixinho. Renata, a gente está chegando no final do podcast, eu queria já te agradecer novamente. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre esse tema tão importante que é a sífilis. Então, o que eu acho que tem que ficar de mensagem é: não tenham vergonha, tratem, procurem fazer o diagnóstico. Isso é importante para todo mundo. Na hora que a gente se cuida, a gente também cuida do outro. Protejam-se. Renata, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço.